Pastor, o microfone está fechado do senhor. Aí, abriu agora o áudio? Abriu, pastor, obrigado. Nada. Obrigado também. Diz o Salmo, capítulo 14, no versículo 1. O áudio aqui do Zoom estava fechado, aí estou repetindo por isso. Diz assim a palavra de Deus: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Nós vamos falar sobre o perigo de se negar a Deus. É baseado, então, no Salmo, pode se sentar, baseado no Salmo 14. Nós vivemos numa época da negação de Deus. Creio que em nenhuma outra época da história se negou tanto a Deus. O ateísmo é um fenômeno tão antigo quanto a humanidade. A causa do ateísmo é o pecado mesmo. Não é nenhuma outra coisa, embora os teóricos inventem subterfúgios, desculpas para dizer que não acreditam em Deus. Mas a causa mesmo do ateísmo, de se negar a Deus, é o pecado lá no coração. É a rebelião, é a quebra da lei de Deus, é a inconformidade com a lei de Deus, com o governo de Deus. E este pecado, este mal, à medida que o tempo foi passando, foi se proliferando cada vez mais. No passado se tinha receio de se dizer que era ateu, mas a partir do século XVIII, mais ou menos, as pessoas foram tendo coragem, à medida que aqueles supostos intelectuais ou pseudo-intelectuais apareceram e foram, aos poucos, divulgando corajosamente. Eu falo corajosamente porque quem afirmava a não existência de Deus ou de deuses, por assim dizer, eram pessoas que poderiam até sofrer a morte, a perseguição, especialmente por parte do romanismo, e assim por diante. Mas, romanismo e também pelos políticos, ok? Mas a grande verdade é que hoje, e nos nossos dias, a coisa se descambou. Aqui no Brasil, as pessoas que se dizem assim, abertamente ateias, não chega a 1%. Nós sabemos que nós moramos num país, por assim dizer, cristão. Mais de 90% se declara cristão, mas vamos verificar se realmente esse povo é cristão de verdade. Eu gostaria que nós pudéssemos falar sobre este assunto e vamos ver o que é que nós podemos aprender mais sobre o Salmo. Eu não vou falar sobre a história do ateísmo, porque vai ser falado sobre isso na revista. A revista vai tratar desse assunto. Mas eu gostaria de falar a respeito do Salmo. O Salmo 14, que trata um pouco do perigo de se negar a Deus. Ok? Vamos ver, então. Em primeiro lugar, negar a existência de Deus é insensatez. Veja aí na sua Bíblia, o primeiro versículo que foi lido, eu vou repetir. Diz o insensato do seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Negar a Deus, meus amados irmãos, abre uma porta para a corrupção. O texto nos informa: corrompem-se, né? No versículo 1 aí, corrompem-se. Os governantes se corrompem de forma desavergonhada.
É absolutamente ridículo como nós vivemos numa época de corrupção, e o motivo é porque eles não têm nenhum compromisso com Deus, com a verdade, porque eles sabem que Deus não concorda com este comportamento reprovável de corrupção, de roubalheira, de praticar o mal contra a sociedade, de fazer as coisas ao invés de para o povo, mas eles fazem para si. São pessoas que querem se locupletar com o dinheiro, com o poder e assim por diante. Então, eles se corrompem desavergonhadamente. Mas não são apenas os políticos, não são apenas os governantes, os comerciantes também, os religiosos também, os agentes policiais, os estudantes, os profissionais de saúde, os juízes. A corrupção é generalizada. Os advogados e assim por diante. Porque todas essas classes negam a Deus? Pela simples razão do fato de eles não obedecerem à palavra do nosso Deus. Eu pediria à irmã Genesi, por gentileza, para fechar o áudio. Então, meus amados irmãos, perigo de se negar ao nosso Redentor, ao nosso Deus, abre porta, é grande e abre porta para todo tipo de corrupção. Negar a Deus abre porta para a prática de tudo que é abominável e imoral. Olha, o texto ainda fala no primeiro versículo, e praticam a abominação. Ora, o argumento é o seguinte: se não existe Deus, então eu vou viver de qualquer jeito. Não vou ter que prestar conta a ninguém. Eu vou evitar fazer uma coisa maluca aí para não ser preso, mas por debaixo do pano eu vou viver como eu quiser, de maneira imoral, de maneira pecaminosa, libertina, praticar todo tipo de maldade, de imoralidade, de prostituição, porque ninguém está vendo mesmo, já que Deus também não existe, ele não vai me reprovar e ele não vai me fazer nenhum mal, e aí você vai incluir nestas coisas todas abomináveis o homicídio, incluindo aí aborto, idolatria, porque você não crê em Deus, mas vai adorar outros deuses, ainda que alguém diga, eu não acredito em Deus nenhum. Então, você está dizendo que você é o seu próprio Deus. Você pode não adorar um Deus verdadeiro, invisível e real, porque você não acredita, mas vai adorar um Deus que você criou. Se você, por exemplo, diz que não adora uma imagem, porque a maioria adora imagens de escultura, supostos deuses, mas essas pessoas que negam esses deuses, e o Deus verdadeiro vai adorar o dinheiro, vai adorar a prata, vai adorar o ouro, vai adorar os bens materiais. São materialistas. Então, de qualquer sorte, essas pessoas estão praticando abominação, prostituição, bestialidade, e por aí vai. Se você for procurar na Bíblia, e vai perceber que esta prática da negação de Deus abre porta, por exemplo, para os homicídios, como foi o caso de Caim, que matou seu irmão Abel, como foi o caso de Lameque, que matou 2 homens, porque um feriu ele e o outro pisou no seu pé, aí ele assassinou esses 2 homens. Você vai para o caso de Acaz, de Judá, que foi um rei de Judá, que assassinou o próprio filho, jogando para os deuses, queimado vivo, queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Você vai encontrar isso em 2 Reis 16, no versículo 3. Então, isso aí leva à negação de Deus, leva a tudo isso.
negar a Deus impossibilita a pessoa de fazer o bem, meus irmãos. Se eu nego a Deus, por que eu vou fazer o bem? Qual o objetivo? Para agradar a quem? Já que nós vivemos para adorar a Deus, para agradar a Deus e para também o nosso próximo. Mas o texto nos informa, já não há quem faça o bem. Por que os homens não fazem o bem? Porque negam a Deus, porque não amam a Deus, porque não glorificam o seu Criador. Segundo lugar, negar a existência de Deus impede o homem de buscar a Deus. Olha aí, por favor, na sua Bíblia, versículo 2. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Portanto, negar a Deus, negando a Deus, o homem se extravia e se corrompe. Vou repetir o versículo 2. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Portanto, os homens não buscam a Deus. Por que eles não buscam a Deus? Porque eles negam a existência de Deus. É um ateísmo prático. Ainda que eles dizem acreditar em Deus, se eles não se relacionam com Deus, isso é uma espécie de ateísmo. O que os teóricos chamam de ateísmo prático. Eles negam a Deus, ou melhor dizendo, afirmam a existência de Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Então, isso é chamado de ateísmo prático. No versículo 2, fala assim: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A palavra corrupção parece que está mais vinculada à questão política, né? Se fala tanto no meio político, quando a gente trata desse assunto, sobre corrupção, que parece que corrupção é somente para os políticos, mas isso não é verdade. A corrupção está no coração do ser humano. A corrupção é justamente quando o homem quebra a lei de Deus, quando o homem se afasta de Deus, quando o homem passa a fazer aquilo que Deus reprova, e ele corrompe o que é verdadeiro. Ele nega a Deus, troca o Senhor Deus por outros deuses. Ele substitui ao Deus vivo e verdadeiro pela criatura, como diz lá Paulo em Romanos, capítulo 1. Então, abre portas para a corrupção, a negação de Deus abre portas para a corrupção. Paulo cita, por exemplo, em Romanos 3:10, ele diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, aqui nós vemos uma repetição, inclusive, desse texto aí, do Salmo 14. Terceiro lugar, meus irmãos, negar a existência de Deus abre precedente para a perseguição ao povo de Deus. Você percebe que um pecado leva a outro pecado, não é? Primeiro você vai se lamear, vai se jogar na lama do pecado. Primeiro você vai praticar esse tipo de pecado, viver uma vida ímpia, negando a Deus, não se relaciona com Deus, não ama a Deus, e as coisas vão piorando a ponto de começar a zombar daquilo que é espiritual, que é religioso, palavra de Deus, do próprio Deus, e, se não bastasse, começar até a perseguir a igreja do Senhor, o povo do Senhor, o povo de Deus. Olha aí como diz o versículo 4. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Portanto, o autor aqui quer dizer que esses ateus, seja lá de qualquer espécie, seja lá um ateu prático, seja lá aqueles que dizem que Deus é tudo, ou seja lá aqueles que afirmam categoricamente que Deus não existe, essas pessoas começam a perseguir
o povo de Deus, a igreja do Senhor. Você vai, por exemplo, dando um exemplo aqui na história, o marxismo ou o comunismo que tem as suas raízes no marxismo. Todos os países comunistas perseguiram os cristãos, mataram, assassinaram e exterminaram os cristãos. É só estudar, é só ir para a história, é só verificar. Na própria internet você vai encontrar isso. Antiga União Soviética, China comunista. Você vai lá para os países, os outros países na Europa comunistas, muitos esses países não são mais comunistas, né, a sua grande maioria. Mas se você for para a Alemanha Oriental, se você for, né, na época, hoje não existe mais duas Alemanhas, mas apenas uma. Você vai para outros países, como Polônia, na época, lá no século XX, todos esses países perseguiram de forma terrível os cristãos. Tem vários livros dando testemunho. Se você tiver curiosidade e quiser ler, eu vou dar alguns exemplos aqui. O Homem do Céu é um desses. O autor conta a sua própria história na China, como ele foi perseguido de forma terrível. Tem outro livro aqui muito famoso, cujo nome me esqueci agora, mas aconteceu a perseguição lá na Polônia, e ele conta a sua história, como ele foi perseguido de forma terrível, de forma horrível ali na Polônia. E tem muitos outros testemunhos, outros livros de perseguição ao cristianismo. Por quê? Porque o homem que persegue o cristianismo nega a Deus, nega o Deus que criou e que preservou a cada um, e tem a coragem de negar e, pior ainda, perseguir o povo de Deus. Se você for para a história bíblica, Faraó foi um deles que perseguiu os israelitas de forma terrível. Se você for para, mais recentemente, lá na época no início do cristianismo, os judeus perseguiam de forma terrível os cristãos, matavam, prendiam, matavam e assim por diante. E depois veio o Império Romano. O Império Romano, antes um pouco do Império Romano, aliás, já era Império Romano, mas faz parte da história bíblica, Herodes perseguindo, por exemplo, Atos 12:1, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Aí depois você vem para a Idade Média. A história está recheada de perseguição, de mortandade, de assassinato aos cristãos na Idade Média. Também nós temos perseguição aos cristãos no século passado, século XX, e a história fala, as pessoas dizem que foi a maior perseguição, foi justamente no século passado, século XX, o maior número de mortes foi no século XX, especialmente por parte do comunismo. E aí nós temos a perseguição hoje, a perseguição na atualidade. Aí nós temos a perseguição terrível. Porém, os que perseguem o povo de Deus deveriam tremer de pavor, como diz o versículo 5. Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Ok? Vocês devem se lembrar que Herodes morreu comido de verme. Está lá em Atos dos Apóstolos. Finalmente, meus irmãos, os que negam a Deus não podem impedir a bênção do Senhor ao seu povo. Versículos 6 e 7, para nós encerrarmos. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó a Israel, e Israel se alegrará. O Senhor, então, é o refúgio do seu povo, o Senhor é a salvação do seu povo, o Senhor é a sorte do seu povo. Glória a Deus por isso. O perigo é grande de se negar a Deus. A negação de Deus é a causa da corrupção, apostasia, perseguição, destruição, autodestruição e, com certeza, a morte eterna. E eu e você? Ah, mas eu creio em Deus.
Você crê mesmo em Deus? É suficiente dizer que crê em Deus? Nós temos vivido com o Senhor, temos orado, temos lido a palavra, temos participado regularmente dos cultos, das reuniões, onde o povo de Deus está reunido para adorar o Senhor e estudar a palavra. Porque, irmãos, a gente pode até dizer que crê em Deus, mas se a gente não anda com Deus, e andar com Deus não é só dizer, eu ando com Deus, não. É viver mesmo, é adorar o Senhor, é ter comunhão com Ele em oração, ler a palavra, viver uma vida de amor e obediência ao seu nome. Se nós não temos essa prática, aí certamente nós estaremos naquele grupo dos ateus práticos. Em outras palavras, a gente acredita em Deus, mas não anda com Deus. Não ama a Deus. Não ama o seu Filho Jesus. Não ama a palavra de Deus. Não tem prazer de estar na casa do Senhor, como disse o salmista. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor e habitar no seu templo, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Ok? Então, que o Senhor nos dê a graça de crer de fato como deve ser crido, que nós possamos desfrutar da presença do Senhor todos os dias da nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus, Pai excelso, Deus eterno, queremos neste momento te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós não negamos a tua existência, mas, Senhor, nós corremos o risco de muitas vezes vivermos afastados do Senhor, vivermos como se o Senhor não existisse. Isso é tão grave quanto negar a tua existência. Que o Senhor nos dê a graça para vivermos uma vida de comunhão, uma vida de adoração, uma vida, Senhor, de estudo da palavra, de compromisso, de lealdade ao Senhor. Muito obrigado por tudo. Nós oramos gratos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.